Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio de Toda Mulher Podcast. Estamos aqui para finalizar o mês de agosto, finalizando com chave de ouro. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Agosto é conhecido como Agosto Lilás, um mês de combate, né, à violência contra a mulher. E antes de apresentar a nossa convidada para abordar esse tema tão importante, gostaria de falar dos nossos patrocinadores, né, que fazem esse podcast acontecer. Então, esse podcast nada mais é do que um oferecimento dos nossos patrocinadores: Café Santa Cecília, Competição Móveis, Embalar, e agora estamos com um patrocinador novo, porque cada dia está crescendo mais. Isso aí, mais empresas acreditando no nosso projeto. A gente fica super feliz aí sempre que a gente pode falar dos nossos patrocinadores. Lanchonete Quero Mais, né? A lanchonete deliciosa aí de São João, que todo mundo conhece. E a nossa parceira Amor de Bolo, né? Que os bolos deliciosos da Cida. Isso aí, tá sempre adoçando os nossos episódios. Sempre adoçando os nossos episódios. Então vamos lá, vamos falar desse tema importantíssimo. Super importante. Super importante, né? E necessário, né? A gente vê cada dia mais isso de forma recorrente. Então, assim, a gente precisa dar um basta, a gente precisa mesmo conscientizar, né, sobre isso. Então, para falar disso, hoje a gente está aqui com a Isabel Barbosa. Ela é advogada. Apresenta ela aí, Camila. Bom, ela tem muita coisa, tá? O nosso tema vai ser combate à violência contra a mulher, não é isso? Isabel Barbosa, ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão da Advogada da Mulher da OAB de São João Nepomuceno. Então, seja muito bem-vinda, porque seu assunto hoje aqui é super necessário. E se apresenta também pra gente aí, né? É isso, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, das meninas. É uma honra estar fazendo parte desse podcast, desse projeto tão importante, né, que nós possamos, enquanto mulheres, alcançar a visibilidade a assuntos tão importantes e tão necessários, né, para a nossa formação enquanto sociedade. Bom, seja me apresentada, mas assim, tem pessoas que ainda não me conhecem, né? Eu sou Isabel, mas as pessoas me conhecem muito como Bel, eu até prefiro, né? Eu acho mais fácil de guardar também. E a minha trajetória, né, como advogada, na verdade, ela começou na minha graduação, né? Eu sempre fui muito envolvida com essa parte de direitos da mulher, até que no 6º período eu comecei a fazer estágio na Delegacia da Mulher lá em Juiz de Fora, né? Porque eu estudava lá em Juiz de Fora, me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora e comecei a fazer estágio na Delegacia da Mulher, e ali que começou o meu amor pela causa, né? O meu conhecimento. Então foi a minha porta de entrada. E depois que eu formei, né, em iniciozinho de 2022, né, eu costumo dizer que, assim, por mais que eu tenha tentado sair do direito penal, o direito penal não saiu de mim, né? Eu comecei no estágio, me especializei também em direito criminal, né? Eu vi essa carência muito grande, não só de profissionais, mas também de pessoas que acolhessem de fato com alma, né, com sentimento, com coração, estivesse ali defendendo, né, e estando em prol dessas mulheres, né, principalmente mulheres vítimas de violência. Então é uma honra estar aqui, agradeço demais a oportunidade. Ai, que legal. É um assunto bem importante, a gente conversou aqui no off, né, e assim, o quanto que de fato precisamos trazer para a sociedade as informações, né, e dentro desse, a gente tem um mês, né, que é o Agosto Lilás, que vem falando fortemente sobre isso. É um mês que é mais voltado para uma campanha, né, doutora, uma conscientização mesmo, né, ao combate contra a violência da mulher, né, e assim, falar sobre a violência contra a mulher, do meu ponto de vista, é salvar vidas, né, abrir caminhos para a liberdade e a justiça, porque muitas mulheres, às vezes, é aquilo que a gente estava comentando aqui no off, vivem situações que acham que é normal, né? Então, assim, é muito importante falar sobre isso, gente. Não é só violência física. Isso. A doutora Isabel vai explicar aqui um pouquinho pra gente quais os tipos de violência. Mas, assim, a violência física, eu acho que é, assim, o ápice. Né? O ápice. Mas, assim, existem muitas outras coisas por trás, né? E as pessoas precisam saber para poder identificar, e é o que a gente vai trazer
hoje aqui, né, sobre esses detalhes, né, doutora? E é o que a Jéssica falou, isso tem uma campanha dentro do mês, mas é uma coisa que é só para lembrar, né, porque tem que não ser é só em agosto, né, gente? Pelo amor de Deus, é todos os dias do ano, todos os meses, não é só agosto. Agosto é só um mês simbólico. Você sabe dizer pra gente por que o agosto, assim, foi escolhido? Então, o que acontece? O Agosto Lilás, ele foi uma campanha, né, que começou no ano de 2015, né, e por que o agosto? Porque foi o mês de sanção da Lei Maria da Penha, que é a lei, salvo engano, 11.340. Olha, né, gente, sabe até a lei. Olha, ai, meu Deus. De 7 de agosto de 2006. Então, agosto foi o mês que foi escolhido para poder dar visibilidade, né, a essa causa, a partir de ações que possam conscientizar a população, né, ações que possam mover a população em prol de outras atitudes, outras atividades, né, que possam estar ali prevenindo e, assim, coibindo essa violência doméstica e familiar contra a mulher. E aqui eu acho importante nós fazermos uma distinção de violência doméstica e familiar contra a mulher de violência de gênero. Porque o que acontece? Muitas pessoas confundem. Só que a violência de gênero, ela é uma violência que ela é mais abrangente. É violência contra a mulher por razão dela ser mulher. Então, é uma violência que diminui a mulher por ela ser mulher. Mas não necessariamente acontece dentro do âmbito doméstico e familiar. A violência doméstica e familiar contra a mulher, que está ali abrangida pela Lei Maria da Penha, ela possui um âmbito, né, um contexto mais restrito de aplicação, que é na unidade doméstica, né, em casa, que mora ou tenha morado junto, no âmbito da família, independente de laço de sangue ou não. Por exemplo, pode ser o padrasto em relação à enteada, pode ser o tio em relação à sobrinha, enfim, o marido em relação à esposa, e também relações íntimas afetivas. Né? E não necessariamente que tenha estabilidade. Às vezes pode ser um caso de um ficante, né, em relação a ficante, uma amizade colorida. Entendi. Então, assim, é importante nós ficarmos atentos e atentas a esses 3 requisitos, vamos dizer assim, de aplicação da Lei Maria da Penha. E importante a gente entender também que a Lei Maria da Penha, né, ela trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo, portanto, né, uma violência de gênero. Mas nem toda violência de gênero é violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é importante a gente fazer essa distinção. Tem que ter mesmo esse contexto afetivo, né, esse contexto familiar, né, para se enquadrar na Maria da Penha, né? Então, gente, isso é muito importante que ela falou. Não é um caso assim, né, uma mulher foi agredida, às vezes, né, por um estranho na rua. Não, tem que ter alguma relação ali da vítima, né, com isso. Tá. Ô Isabel, você falou pra gente aqui, né, que você é vice ou presidente da Comissão da Mulher. Não, da mulher eu sou membro. Eu sou presidente do Criança e Adolescente e vice da Direitos Humanos. São muito Você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa Comissão da Mulher? Como que ela funciona? O que ela trabalha? Onde que fica a sede? A sede, ela fica na UAB, daqui de São João, né, que fica no Shopping Aliança, no 3º andar, né, e o que nós fazemos, principalmente, né, é a parte de promoção e acompanhamento de políticas públicas de igualdade de gênero, né, políticas que incluem a mulher, né, que estejam incluindo a mulher ali nas ações, né, nas ações políticas da cidade, e também o acompanhamento jurídico, né, a parte jurídica. Como, por exemplo, a requisição de medidas protetivas, acompanhamento em sede de delegacia, que é extremamente importante, mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso, e também demais orientações, né, que são muito importantes, né, para a mulher estar ali se conscientizando do que é seu direito, do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer, porque muitas vezes a mulher recebe uma medida protetiva que, né, a princípio, tá, gente? Eu não tô falando que não é importante, mas é um papel e ele tem algumas orientações. Sim. E às vezes ela se reaproxima do agressor, porque às vezes é o pai do filho, sendo que ele tá impedindo que ela faça isso, né? Tá impedindo o contato, exatamente.
importante. Então a gente está ali orientando o que ela pode ou não pode fazer e conscientizando ela dos seus direitos, empoderando também, porque muitas vezes as mulheres estão ali numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então esse papel de empoderamento também é de extrema importância e nós atuamos também nesse sentido. Só para a gente entender, então, um pouco mais, né, sobre essa comissão, já que faz um trabalho tão importante, tão bonito, como funciona? Ela funciona de forma aberta, então, assim, se uma mulher está passando por alguma dificuldade, né, ou se ela, igual você mencionou aí, ela está com uma medida protetiva, não está entendendo muito bem, ela pode chegar até essa comissão e ela vai ter ali as portas abertas ou é uma comissão mais interna mesmo, só para as mulheres advogadas? Como que funciona, já que é uma comissão da OAB, assim? Não, é uma comissão inteiramente aberta, né? Nós da OAB temos esse papel social, inclusive as comissões temáticas, né? Seja da criança, do adolescente, dos direitos humanos e, não menos importante, a da mulher. Qualquer pessoa, qualquer mulher vítima de violência ou que conhece alguma mulher vítima de violência pode chegar nessa comissão e entrar em contato conosco para que nós estejamos ali orientando juridicamente do que deve ou não deve ser feito, enfim, do que dá para fazer, porque às vezes ela nem entrou, por exemplo, com um pedido de medida protetiva, ela não entrou nem com uma ação, com um processo, não sabe. O desconhecimento é muito grande. Então, assim, inclusive é uma das dificuldades que nós temos e por isso, mais uma vez, eu enalteço o papel desse podcast, a importância desse podcast, desse episódio, para nós estarmos conscientizando, né, e informando as mulheres dos seus direitos. E é muito importante essa comissão também, porque às vezes a mulher tá ali, né, ela já tomou ciência, né, do que tá acontecendo, porque muitas vezes a vítima demora pra cair a ficha, né, porque às vezes tá num abuso, sofrendo, sofrendo um relacionamento abusivo, enfim, às vezes ela já mais falta coragem e falta, assim, talvez o acolhimento. Aí ela vai até a comissão e se depara com uma comissão de mulheres. Talvez tá ali a força que ela precisa. Olha, você não tá sozinha, estamos aqui, a gente vai te orientar. Super acolhedor, né? Então isso é muito importante, viu, gente? Fica aí essa dica pra, né, se caso você esteja passando por isso ou conheça alguma mulher, né, tem a comissão da mulher da OAB aqui em São João que está à disposição para ajudá-las e encaminhá-las, né, corretamente aí. De forma, assim, bem profissional, né? Eu acredito que vocês vão saber orientar de todas as formas e até tranquilizar aquela pessoa, de fato, pelo que ela tá passando. E também, Isabel, é o que eu falo, Bel, né, que você prefere. Pode ser Bel, eu prefiro. Bel, o que a mulher, ela precisa cada vez mais ter esse conhecimento, até para que isso, de fato, não seja pontual, né? Seja uma coisa que a mulher, ela exige do direito dela. Olha, isso não pode fazer, eu sou, né? Porque eu acredito que vem muito disso, né? A mulher, às vezes, ela tem medo, ou ela não tem informação de fato do que tá acontecendo. Então, se procurar um advogado, né? Vocês ali para acolher e representar de verdade, eu acho que isso faz toda a diferença para esse momento. Assim, e porque quando isso acontece também, a mulher tá num momento muito frágil, né? Ela tá ali totalmente fragilizada e talvez ela precise mesmo, talvez não, né? Ela precisa de alguém que faça de forma racional, né? Porque muitas das vezes, às vezes a vítima tem filhos, então tem um vínculo maior. E aí fica assim, mas é pai do meu filho, como que eu vou denunciar? Mas eu preciso conviver. E aí vai empurrando com a barriga, empurrando. E as coisas vão só... E o que a Jéssica falou no início, né? Que quando a pessoa sofre uma violência, assim, física, vamos colocar assim, provavelmente ela também já veio sofrendo essas agressões psicológicas, né? Vamos colocar assim. Isso. Exatamente. A gente até falou aqui no início que a violência psicológica, ela é a porta de entrada para outras violências. Porque o que acontece? O fenômeno da violência, e especificamente da violência contra a mulher, no contexto doméstico e familiar, ele é uma escalada, é como se fosse uma escadinha. Então, nós começamos com a violência psicológica, e o que seria violência psicológica? Vamos deixar, é até importante você colocar isso. São atos que limitam, de alguma forma, a liberdade daquela mulher, são atos de controle. Começa controlando uma roupa, começa controlando uma amizade, um lugar que a mulher frequenta. Verdade. E ali começa a minar a autoestima.
Não usa essa roupa não, porque você não fica bonita com ela, entendeu? Aí depois começa a controlar a amizade. Olha, eu não gosto que você ande com a fulana, porque eu acho que a fulana não é boa companhia pra você, sabe? E aquilo ali vai de alguma forma, exato, dominando a mulher, manipulando a mulher de tal e ela forma nem percebe, né, Bel? Ela não percebe. Aí quando ela vê, muitas vezes as mulheres que chegam, né, nesse último degrau, na verdade penúltimo degrau, que é a agressão física propriamente dita, que seria um tapa, um soco, um pontapé, um empurrão, sabe? Enfim, muitas vezes ela se pergunta, como que eu cheguei nesse ponto? Como eu deixei isso acontecer comigo, se eu sou tão independente, se eu sou, enfim, tão bem resolvida comigo mesmo? Mas é porque teve todo um processo lá atrás que fez com que ela tivesse a sua autoestima minada, a sua liberdade cerceada de alguma maneira. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com a violência psicológica, que também é violência, porque ela é muito, mas é muito sutil e muito perigosa. E muito comum. Perigosa. E muito comum. Você não corta o cabelo porque eu gosto do seu cabelo assim. Exatamente, exatamente. E aí, assim, o agressor vai tendo total controle sobre a vítima ali, né? E aí, quando ela foge de alguma coisa que, né, por exemplo, igual a Camila citou do cabelo, aí ela já começa a achar que é errado cortar o cabelo, que é errado frequentar tais lugares. E ela já começa a ver defeito na amiga, igual você trouxe o exemplo. Realmente, mas pensando bem, ela é assim mesmo. Então eu acredito que de fato isso vai moldando aquela pessoa. A cabeça. É assim, só quem já viveu um relacionamento abusivo sabe, gente. Eu já vivi, não cheguei a esse patamar, graças a Deus, mas algum momento, da psicológica, sim. E assim, parece que eles vão agindo tão estrategicamente sutil, que vai te isolando. Isola das amigas, da família. Quando você vê, você tá de fato sozinha. Você tá sozinha. Porque você tá sozinha, entendeu? Então, assim, realmente existe. E além da violência psicológica e física, tem também a violência sexual, né? Sim. E a patrimonial. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Bom, nós temos 5 espécies de violência. Aqui nós já falamos de 2. A violência física e a violência psicológica. Mas nós ainda temos a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, que se confunde muito com a violência psicológica. É verdade. Mas é importante a gente fazer essa distinção. Bom, a violência sexual, ela não é só quando o homem, ele obriga a mulher ou a menina, tá? É importante falar, né, acima de 12 anos, a fazer algum ato sexual, de natureza sexual, com ele e que ela não queira. É isso também. Mas um exemplo também muito comum, infelizmente, de violência sexual. Quando o cara, né, quando o parceiro, ele obriga a mulher a ter filhos porque ele quer muito ser pai. Entendeu? Ou quando ele impede que essa mulher use algum método contraceptivo, seja, né, o preservativo, seja o anticoncepcional, isso também é considerado violência sexual. O contrário também, né? Quando a mulher quer muito ter filho e ele se recusa de todas as formas, enfim, isso também é válido. A violência patrimonial também é uma violência muito comum e ao mesmo tempo muito sutil. Porque às vezes o parceiro ele fala o seguinte para a esposa: você gasta demais. Deixa que eu controlo o seu cartão de crédito, deixa o seu salário comigo. Então é ele se apropriar do salário, se apropriar do dinheiro, enfim, se apropriar do cartão de crédito, né? Outra coisa também que é muito comum, não deixar a mulher trabalhar. Isso acontece muito. Não gosto daquele seu colega de serviço. Já teve casos, né? Já chegaram casos no escritório que o parceiro não satisfeito, né, com o emprego da mulher, ele simplesmente amarrou os pedais do carro com corrente para que ela não pudesse dirigir. Já teve casos de que ele furou o pneu, sabe? E a mulher tentou ligar o carro, andou e viu que estava estranho, mas assim, em tempo de acontecer um acidente. Uma coisa mais grave. Essa é a violência patrimonial. Né? E todas elas, importante dizer, estão protegidas, né, amparadas pela Lei Maria da Penha. E tem também a violência moral, que se confunde muito com a psicológica. Mas a violência moral é todo e qualquer ato que atente contra a reputação daquela mulher, daquela vítima. Então, por exemplo, espalhar uma fofoca, uma mentira, sabe, que de alguma forma deprecia aquela mulher, caluniar, difamar, injuriar, isso tudo se enquadra como violência moral, diferente, mais uma vez,
Repito, da violência psicológica, que tem a ver com ameaças, humilhações, atos de controle. É isso. Dentro desse amplo, da né? violência moral, gente, só pra, assim, eu sou formada em Direito também, mas assim, eu já tenho mais de 10 anos e não sei Não mais. exerceu. Não exerci. Mas assim, só pra gente, às vezes, fazer uma comparação, no caso de crimes cibernéticos, por exemplo, na divulgação de fotos, alguma coisa assim também. De ela atos sexuais, né? Porque assim, no caso, tô falando de parceiro, exemplo, filmar um ato íntimo, ou então até uma conversa mesmo. Isso também é protegido, amparado pela Lei Maria da Penha ou não? Aí vamos para outra área, assim. É também, mas a gente também tem outra legislação que complementa a Lei Maria da Penha. Né? Aí, eu não vou saber o número. É demais, né, gente? Vai ter um vetimento do lado. Exatamente, mas aí eu não vou saber o número. Mas se eu não me engano, foi uma lei que foi sancionada no ano de 2011 ou 2012, que é a Lei Carolina Dickmann. Sim. Então, ela tem, ela pega, né, muito essas partes de crimes cibernéticos, né, contra a mulher, de divulgação ali de um nude, divulgação de um vídeo, sabe? Sim. Mas não deixa de estar também amparado pela Lei Maria da Penha. E se a gente for falar, Bel, de exemplos práticos, né, para que as mulheres que estão aí nos assistindo reconheçam alguns sinais disso, né? Assim, a gente já viu que tem classificações, né? Mas se a gente tiver que falar alguns exemplos, você já trouxe aí desses exemplos dos morais, né? Mas algo que não seja esse básico, que às vezes é alguma coisa que tá ali por trás, que a pessoa fala assim, isso aqui é um exemplo de que eu tô sofrendo uma agressão, de alguma forma. Olha... No trabalho, por exemplo... Então, aí já é diferente, a violência no trabalho, ela já não vai ser amparada pela Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha, como eu havia dito, tem esse âmbito mais restrito. Não só relacionamentos, tá? Inclusive pode ser muitas vezes um pai com uma filha, uma irmã com outra irmã. Tem que ter um grau, laço afetivo, assim, de alguma forma, digamos assim, seja sanguíneo ou não. Tem um laço, tem alguma relação. Alguma relação ali, inclusive... Alguma proximidade, né? Independe até de orientação sexual, porque, por exemplo, Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada para casos de parceira com ex-parceira, sabe? Isso independe. Mulheres trans também estão amparadas e protegidas pela Lei Maria da Penha, é importante dizer. Mas agora, retomando a sua pergunta, a mulher, ela precisa estar atenta, né, por exemplo, aos sinais que ela mesma identifica no sentido de, poxa, eu era uma pessoa que saía tanto, eu era uma pessoa que estava sempre com as minhas amigas. Cadê as minhas amigas? Onde é que elas estão? Por que eu mudei? Por que eu mudei? Nossa, eu gostava tanto de ir pra academia, eu gostava tanto de usar esse vestido, por que eu não uso mais? Por que eu não me cuido mais? Sabe? Então, assim, por que eu não faço Gente, a minha terapia é fazer unha final de semana. Se, por exemplo, eu parar de fazer unha, alguma coisa tá de errado comigo. Ou eu tô com uma TPM terrível. Sabe? E isso é legal a gente falar, Bel, porque às vezes você trouxe exemplos diretos, né? E isso é um sinal. Então, por exemplo, assim, peraí, realmente eu gostava tanto disso, eu gostava desse tipo de roupa. Claro que nós vamos mudando os nossos estilos, mas tem coisas que fazem parte da nossa essência. Exato. E nesse sentido aí que a Bel falou, além de encaixar a violência psicológica, acaba encaixando muitas das vezes a violência patrimonial, porque às vezes a mulher deixa de fazer a unha e o cabelo, não é porque o marido fala, não gosto de você pintar a unha, mas é porque você tá gastando muito. Você tá gastando muito. Você tem que economizar, que não sei o quê. Então, assim, ela vai deixando, né, de lado, aí entra nos dois lados, né, tanto a psicológica quanto o patrimonial, né? Exato, exatamente. Uma violência, ela não anula a outra, e muitas vezes quando nós pegamos, né, casos de violência doméstica familiar contra a mulher, ou violência contra a mulher no geral, né, seja no escritório, seja na comissão da mulher advogada aqui em São João, nós vemos um quadro de mais de uma violência, né? Às vezes não tem violência física, mas tem violência patrimonial, tem a violência psicológica, isso que eu ia falar, tem a moral, sabe? Então, assim, uma não anula a outra, sabe? Então, elas podem estar todas presentes, pode estar uma só presente. Verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, esses sinais, eu acho importante a gente falar,
às vezes não são percebidos pela mulher. Porque às vezes a mulher ela tem uma dependência emocional ou até mesmo financeira daquele parceiro, né, daquele companheiro que ela está. Então, assim, o que impede, que às vezes até impede que ela enxergue, né, aquela situação toda. Então nós, enquanto famílias, enquanto irmãs, enquanto filhas, enquanto amigas, sabe, enquanto rede de apoio, nós também temos que estar atentos. Verdade. Por exemplo, poxa, fulana saía muito, ela tá mais isolada, ela tá mais quieta. Sinais no corpo, por exemplo, às vezes, né, a mulher tá com muita olheira, aquele olho esquisito, que você fala assim, gente, isso é só cansaço mesmo, sabe? Ou às vezes um vermelhão, um roxo, sabe? Um arranhão. Isso. Né? Então nós temos que estar atentos não só aos sinais físicos, mas sobretudo aos sinais comportamentais, que são os primeiros a aparecer. E assim, em questão da violência doméstica, né, tem muita gente que vira e fala, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, mas mete sim. Mete sim, porque não precisa, né, Bel, me corrija se eu estiver errada, mas não precisa ser a vítima para denunciar, né? Qualquer pessoa que presenciar ou que esteja presenciando pode fazer a denúncia, não pode? Pode fazer a denúncia sim e deve, né? Inclusive, a gente, lógico, tem que tomar muito cuidado, né, com a denunciação caluniosa, que é crime, mas assim, nós temos toda uma rede de apoio e uma rede de denúncia disponível, tá? Essa rede de denúncia, primeiramente, é importante nós falarmos sobre o 180, né, o Disque 180, que é uma central de atendimento à mulher, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você, inclusive, pode fazer a denúncia de forma anônima, você é amigo, você é amiga, você é mulher vítima de violência, pode fazer a denúncia de forma anônima, e ali você não vai só denunciar, como também receber orientações para que você saia desse meio, tá certo? Nós temos também o Disque 190, que tem a possibilidade também de fazer a denúncia anônima, e nós temos também, e não menos importante, a Comissão da Mulher Advogada, que vocês podem contar conosco, né? O nosso serviço é um serviço profissional, sigiloso. Isso é importante deixar claro, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de denunciar por medo de se expor, né? Então é sigiloso. Isso. Né? De alguma forma. Bel, falando sobre essa rede, né, de apoio, de proteção, vamos supor, em caso de a gente está presenciando uma agressão ali no momento, é mais viável que ligue o 190, né? Sim. Nesse caso, porque aí para a polícia chegar e cessar ali aquela, né, para evitar que... Então, gente, se vocês estiverem presenciando ou se ficarem sabendo de uma agressão, ligue para o 190, peça ajuda de quem tem competência para fazer isso, né? Porque a gente não sabe a situação daquela pessoa, às vezes até mesmo, não só se ela está sobre porte de arma, alguma coisa, mas também sobre efeitos psicológicos mesmo, sobre entorpecentes, né? A gente não sabe como que tá. É uma fúria mesmo. E fora a raiva mesmo. Então, assim, o aconselhado, né, Bel, é que a pessoa entre em contato, né, com os órgãos competentes para isso, no caso a polícia, né? Porque vai ser mais ágil do que o 180 neste caso, né? E neste caso, sim. Entendeu? É muito importante, né, que a gente não diminua o papel da polícia, fale, né, narre com o máximo de detalhes possíveis o que está acontecendo, onde está acontecendo, a rua, a altura da rua, dê de preferência um ponto de referência, sabe? Eu já tive casos, isso quando eu trabalhava em Juiz de Fora, de que, assim, o ponto de referência, gente, era uma caixa d'água. Sabe? E graças a Deus a polícia conseguiu chegar a tempo, conseguiu impedir, né? O agressor, ele foi preso em flagrante, sabe? Então, assim, é muito importante a gente detalhar o máximo possível e também dar um ponto de referência e, como a Jéssica disse, né, e disse muito bem, contar com a ajuda de quem tem competência, porque às vezes a gente não vai saber se aquela pessoa tá armada, se ela tá sob efeito de algum entorpecente, ou se ela é extremamente nervosa. Você não, gente, não queira competir força com alguém que tá nervoso. Então, assim... E também eu penso assim, né, cada responsável tem a sua aplicação, né? Então a polícia tem, os advogados têm. E aqui a gente fala para mulheres, né? Então, assim, o seu papel quanto mulher, quanto sociedade, é ajudar
outras. E aí, falando em ajudar, nesse conselho, por exemplo, assim, se uma pessoa procurar hoje, ela tá passando por alguma situação ou conhece alguém que tá passando, ela vai procurar o conselho. Como é direcionado isso, Bel? Como ela chega lá? Quais são as coisas que ela precisa passar para vocês, por exemplo, nesse primeiro contato? Lá na comissão, né? Isso. Então, nós temos uma ficha de atendimento, né? Isso tanto na comissão ou qualquer outro, né, escritório de advocacia que a pessoa, que a mulher vítima de violência procure. Nós temos uma ficha de atendimento, né, com base no formulário, no preenchimento do formulário de avaliação de risco, que é até fornecido pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, ali nós vamos perguntar não só o nome, idade, se a mulher tem filhos ou não, né, porque muitas vezes, né, os filhos presenciam isso, razão pela qual a medida protetiva, quando concedida, se estende aos dependentes, né, as testemunhas, para não serem ameaçadas. Mas, enfim, a gente vai fazer perguntas a fim de direcionar ela a uma resposta que classifique uma violência, porque às vezes ela não sabe que o que ela está sofrendo é uma violência psicológica, por exemplo. Às vezes ela chega assim: ele me humilhou, ele me ameaçou, isso é violência psicológica. E, às vezes, ele tá falando que eu faço tal coisa, que eu tô andando com Beltrano, isso é violência moral. Ele quer porque quer ter filhos comigo, mas eu não quero mais ter filhos, eu já sou mãe, eu já me realizei, ou às vezes eu só não quero ter filhos mesmos e pronto. Isso é violência sexual. Então, nesse formulário, nessa ficha de atendimento, nós temos ali perguntas que classificam os tipos de violência. Aí essa parte de classificação não depende da vítima, depende de nós, advogadas, profissionais competentes para fazer tal função. E se for o caso, né, às vezes é necessário, por exemplo, um caso de violência sexual contra a mulher, e aqui eu não falo nem só Maria da Penha, mas violência mesmo, às vezes um caso de estupro, enfim, nós também encaminhamos para departamentos competentes. Se for um caso, por exemplo, de violência sexual, né, que houve o estupro, nós vamos encaminhar para que aquela vítima faça o exame de corpo de delito. Né? Nós também temos outras redes que nós contamos como redes de apoio. Por exemplo, o CRAS, o CREAS principalmente, né, que é quando já houve aquela violação de direitos, então não tem um papel somente preventivo, mas também tem aquele papel protetivo. Né? Então nós temos essa outra possibilidade. Às vezes é necessário um encaminhamento para um psicólogo, né, ou para uma psicóloga, porque às vezes a mulher ela não está conseguindo ali nem falar, ela está no meio de uma crise de ansiedade, uma crise de nervos. Então assim, nós também fazemos esse encaminhamento, não é somente a orientação e classificação, mas o encaminhamento. Esse primeiro contato, vocês vão detalhar tudo, né? Não só o que está acontecendo ali, mas aonde aquela pessoa também pode procurar ajuda. Pode procurar ajuda, exatamente. Nós vão direcionar, né? Mesmo, né? E a gente até falou no off aqui, que nós estávamos conversando um pouco sobre o tema, né? E a gente ainda comentou sobre isso, porque eu acredito que muitas mulheres chegam lá sem esse conhecimento que estão sofrendo essa agressão, e pelo que eu já li, né, igual até te falei, né, que se eu tivesse errado, pra você me corrigir, é que, por exemplo, assim, as mulheres, elas já começam com uma negação, porque quando você fala, você tá sofrendo uma violência, não, foi só isso, foi só aquilo, né? Exatamente, porque às vezes, né, o que acontece? São alguns fatores aí que nós precisamos considerar, né? O primeiro é a normalização da violência. Às vezes, a mulher, né, e até mesmo o homem, eles acham que o controle, né, seja da roupa, das companhias, dos lugares que frequentam, é uma forma de cuidado, é uma forma de amor. Às vezes até cultural, né, que a gente tá falando. Cultural também, histórico, cultural, enfim, um tá muito, muito ligado ao outro. Então, assim, nesse contexto, né, de sociedade que nós temos, que é uma sociedade, não vamos ser hipócritas aqui, né, não é uma sociedade muito machista, muito patriarcal. Então, assim, isso tudo vem e acaba corroborando com aquele entendimento de que amor é posse, de que amor é controle, sendo que não é verdade. Então, quando uma mulher chega até você, ou você chega até a mulher e fala que isso que ela tá sofrendo é violência, ela entra nesse estado de negação. Nesse estado de, gente, como assim? Então, assim, romper com esse ciclo de violência é uma coisa muito difícil, sabe? E tem outro fator também, né? Por exemplo, a violência, ela é um ciclo.
né? Tem o episódio de explosão, aí depois vem a lua de mel. O que seria a lua de mel? Seria aquele momento que o agressor, ele tá assim, um amor de pessoa, como ele deveria ser, entendeu? Então a mulher fala assim, poxa, ele não é agressivo, ele só chegou cansado do trabalho. É o morde e assopra, né? É o morde e assopra. Ele só chegou cansado do trabalho, aí ele só tá estressado, foi uma semana difícil. Então, assim, às vezes ela começa até a partir dali a se culpar. Né? Isso. E aí depois vem o aumento da tensão até vir o momento de explosão novamente. É um ciclo mesmo. Exato. Então isso coloca muito, às vezes, a mulher numa condição de duvidar de si mesma. De achar que, poxa, será que eu tô sofrendo violência mesmo? Ou será que não foi só uma semana difícil dele no trabalho? É verdade. Será que eu não tô exagerando? Será que eu não tô exagerando? Aí entra a violência psicológica, onde ele fala assim, você é louca, você tá exagerando. Sabe? Como Bel, isso é comum, por exemplo, assim, a pessoa sofrer essas violências, tipo assim, psicológica, e, por exemplo, assim, aquilo ir evoluindo, e é muito comum, por exemplo, se a pessoa sofre isso, aí ela não procura, e quando ela vê, já chega nas vias de fato. Sim, é extremamente comum. Inclusive, né, esses casos de feminicídio, né, que volta e meia passa nesses programas aí sensacionalistas, que namorado mata namorada, marido mata mulher, não sei o quê, começou por essas fases antes, né? Começou com uma violência psicológica. É muito raro a pessoa, o parceiro ou a parceira, como eu havia dito, né, porque independe de orientação sexual, é muito raro chegar com um soco, com um tapa na já cara, na agressão, com um empurrão, já chegar na agressão. Porque aí a mulher, pô, o que é isso? Você tá doido? Sabe? Ele começa minando a autoestima, fazendo ela duvidar de si mesma, sabe? Então, assim, a violência, ela é uma escalada, tanto é que é o termo, escalada da violência. Até chegar, como eu havia dito, a agressão, a violência física, ela é o penúltimo degrau. O último grau é a morte, é o feminicídio. Olha, e é tão importante a gente saber, né? Isso tudo, esse assim, conhecimento é muito importante. E assim, é muito triste, porque no Brasil os números são muito altos, né? Muito altos, mas assim, em contrapartida também, eu não sei, assim, dados, mas pelo que eu tenho visto, os números são muito altos, mas também parece que as denúncias estão sendo maiores, porque eu acho que muito tempo atrás, assim, ficava muito escondido, às vezes as mulheres eram violentadas e tinham medo, vergonha, medo até dos pais, né, porque não podiam desfazer os casamentos, não podiam, então aquilo ficava ali. Então, por outro lado, a gente vê cada vez que isso está ganhando mais voz, né, a gente está vendo as mulheres abrindo, denunciando, falando, e é esse o intuito mesmo, né? Não aceitar de forma alguma, não é, Bel? É igual porque recentemente a gente viu aquele caso bizarro que aconteceu, um dos casos, né? Que o cara deu 61 socos. Acho que foi 61. Um negócio assim, gente, olha o excesso, tipo, olha, é bizarro, isso é inadmissível. É assustador, né? É assustador. E Bel, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu pesquisando sobre, eu vi que existem países também que você tem um limite para fazer a denúncia de uma violência, né? Por exemplo, assim, a mulher, ela tem alguns países que ela tem até 1 ano para denunciar aquilo ali, ou se for um estupro, ou se for alguma coisa assim. No nosso país existe isso e é como? Então, o nosso país, o instituto que ele tem, né, é o Instituto da Prescrição, né? Mas, assim, isso é uma discussão extremamente técnica, porque, assim, o que acontece, né? Às vezes a mulher, ela sofreu um estupro, né, em um determinado momento da vida dela, e aí vai acontecer de ela não se sentir preparada, se sentir pronta para denunciar naquele momento, entendeu? A gente recomenda que denuncie sim, apesar da dor, por isso a importância de um acolhimento humanizado e multidisciplinar, né? A gente recomenda porque preserva a prova. Exame de corpo de delito é uma coisa feita ali no momento, né? Logo após a violação sexual, e feito muito tempo depois, ele pode ser até mesmo inconclusivo, né? Ou ali assim desfavorável, né? Para a vítima. Agora a gente também tem que respeitar esse tempo.
Aí tem algumas especificidades. A primeira é a prescrição, né, que é o tempo relativo à pena daquele crime, aí de acordo com algumas discussões, né, do conhecimento daquela infração, daquele crime, ela tem tanto tempo. Isso é uma tabela assim que a gente tem no nosso Código Penal, artigo 109, né, mas assim, mais uma vez os números. E tem, por exemplo, quando é a menina, né, criança, adolescente que sofre, esse prazo começa a contar a partir dos 18 anos. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas existe sim um tempo, só que no Brasil não é um tempo tão curto, né? Mas é um tempo que é variável conforme o tamanho da pena daquele crime. Porque para agressão, né, lesão corporal é um, para estupro é outro, para ameaça é outro. Eu falo o menor sinal, né, gente? Denuncie, não espere o pior acontecer, né? Eu vi um caso de estupro e eu achei interessante porque a pessoa demorou a fazer a denúncia porque ela entrou no estado de negação. Então, eu achei interessante o tempo, porque por conta da negação, ela ficou com aquilo. Então, se ela tinha um tempo, ainda vai... Claro que é igual você falou, acaba tirando algumas provas, né? Como o exame e tudo. Mas isso também faz com que a pessoa não perca aquela denúncia, né? Que ela ainda tenha tempo para fazer a denúncia. Para fazer. E assim, gente, uma dica que eu até dou para vocês... Ficou com dúvida se aquilo foi uma agressão, se aquilo foi um estupro, se aquilo foi uma ameaça? Procura um advogado, procura uma advogada, procura a comissão da mulher advogada, que nós estamos lá justamente para poder orientar vocês, né, do que é, do que não é, o que cabe, o que não cabe. Então, assim, gente, na dúvida, procure um profissional. Sempre, sempre. E buscar informação da fonte certa, né? Buscar a informação da fonte certa. Ô, Bel, e você, enquanto advogada, qual a principal, assim, dificuldade que você vê no combate à violência à mulher, assim? A maior dificuldade, assim? São tantas. São tantas. Mas, olha, eu vou falar aqui pra vocês 2 dificuldades que eu percebo muito. A primeira, infelizmente, é a subnotificação. Por mais que tenha crescido, né, esse número de denúncias, né, e que isso é muito importante, que nós mulheres estamos, né, ainda bem, mais conscientes, né, do que é uma agressão, de como denunciar, quem procurar, o que fazer diante de um episódio de violência, a subnotificação ainda é muito grande. Seja por conta de dependência emocional, dependência financeira do parceiro, porque tem filhos, né, e às vezes assim a mãe não quer ver o pai preso, fica com medo, né, de ver o pai preso, e tem todo aquele estigma, né, da pessoa presa. Enfim, isso é um problema muito grande. Por isso que a gente não pode nunca, jamais julgar a vítima, responsabilizar, apontar o dedo para ela, porque ela já tá no momento de fragilidade, né? Ela já tá no momento que ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, sabe? Então, assim, a subnotificação. E um outro que também está muito ligado à subnotificação é a falta de credibilidade da palavra da vítima. É sempre, mas aconteceu isso mesmo? Ou às vezes... Ela é louca. Ela é louca. Você não tá bestigando? Você não tava... Você não tava... Ele não fez isso à toa, não. Sabe? Você também não é santa, não, sabe? E assim, e isso eu não falo só pelas pessoas, mas até mesmo pelas autoridades, entendeu? Magistrados, né, juízes, autoridades da polícia militar e civil, promotores, por conta de preciosismos ali, verdadeiros preciosismos, que colocam em xeque a palavra da vítima. Só que assim, um avanço, né, indo ali, fazendo um contraponto a isso, é que a Lei Maria da Penha, por meio de uma modificação que aconteceu em 2023, se eu não estou enganada, né, ela deu mais relevância ainda à palavra da vítima, né, bastando, portanto, para elaboração, para o pedido e elaboração de medida protetiva de urgência, basta somente a palavra da vítima. Ótimo. É lógico que nós temos que ter alguns cuidados, né, por conta, né, seja de denunciação caluniosa, seja por falso testemunho, quando a pessoa estiver na condição de testemunha, nós temos que ter alguns cuidados, mas a Lei Maria da Penha, ela teve uma modificação por meio de outra lei, né, que modificou o artigo, se eu não me engano, 19, né, acrescentou mais 2 parágrafos nele, justamente dando mais valor e relevância à palavra da vítima.
mas ainda assim a descredibilização é muito grande, né? Por isso que a gente tem que lutar contra e por isso que nós mulheres temos que estar sim umas pelas outras, gente, unidas. por favor. E muitas das vezes isso também, essa descredibilização acaba impedindo que a vítima denuncie. Porque às vezes ela Exato. Então isso acaba, em vez de encorajar, acaba, né, enfraquecendo, porque ela fala, não vou falar, ninguém vai acreditar, ninguém vai me ouvir. Exato. E assim, costumam essas pessoas serem ótimas nas ruas também, né? Tipo assim, ótimas pessoas na rua. Ótimas, E aí todo mundo fala, mas todo mundo gosta dele, não sei como o quê. assim fulano fez tal coisa? E daí, né, gente, eu acho que é importante a gente também, né, partindo disso, falar da importância de não ir desacompanhada até a delegacia ou até mesmo um fórum, porque a chance de revitimização é muito grande. Essa questão mesmo de colocar em xeque a palavra da vítima, de poxa, é isso mesmo que aconteceu? Gente, isso é mais comum que a gente imagina. Verdade. Entendeu? Às vezes a vítima ela vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência de um episódio de violência doméstica e familiar, um episódio de violência que ela sofreu no serviço. Policial militar vira, nós não temos internet. Ô, gente... Isso é muito comum. Vamos falar a verdade aqui. Então, assim, você como advogado, você como advogada capacitado, especializado nos direitos, na defesa dos direitos das mulheres, é importante, porque você vai estar lá não só para defender os direitos da mulher vítima, mas também as suas prerrogativas enquanto advogado, enquanto advogada. E, assim, fazer um boletim de ocorrência é direito da vítima e também do advogado que está acompanhando essa vítima. Então, a gente precisa, sim, muito bem estar, se fazer presente. Essas mulheres vítimas de violência, elas precisam, sim, estar acompanhadas e assessoradas por um profissional capacitado. Olha como é importante a informação, né? Nossa, até para, assim, eu, por exemplo, assim, tá bem claro, eu acredito que para as pessoas que estão assistindo a gente também, todas as informações... uma aula aqui, gente, assim, muito, muito bom mesmo, muito perfeito. Obrigada. As colocações são muito claras também, então eu acredito que fica fácil pra gente entender. E às vezes, assim, a pessoa que tá assistindo, né, tá passando por isso e nem tá sabendo. Então, o intuito é que isso seja entregue com maior clareza mesmo, sabe? Igual a Bel tá fazendo aqui. E isso é muito importante, gente, porque isso acontece demais, de falar que eu já ouvi casos de falar assim, mas o boletim de ocorrência agora você faz online, de forma online. E da pessoa não querer fazer ali na hora. Então, assim, como um direito dela, é muito importante ela estar advogada, até para que ela não mude de ideia também. Exatamente. Muito para que ela não mude de ideia também, para que fique ali amparando a vítima, para que ela seja firme, né? Exato. Fala assim, categórica, de forma ajudar para encorajar ela mesmo, porque às lógico. vezes sozinha, ela, né, debate aquele arrependimento, às vezes, ao chegar até ali a delegacia, ela já muda de ideia e volta para trás, né? Isso é muito importante. Exato. Ô, Bel, e como que a sociedade pode colaborar para mudar essa realidade? Olha, eu poderia responder, né, essa pergunta com uma frase. Não julgar, tá, pessoal? Mas eu vou além um pouquinho. Né? Além de não julgar, e por que não julgar? Né? Porque a vítima já está em condição de vulnerabilidade, de violência, tá frágil. Então, assim, gente, não cabe nós julgarmos ela apanhou ninguém, que ela né? mereceu. Gente, ninguém merece apanhar, não. Se eu gostaria de levantar, ninguém gostaria. Então, assim, não julgar. Mas também encorajar, né? Como a Jéssica já colocou aqui pra gente, encorajar a vítima a denunciar. E também, e não menos importante, acolher. Seja você também uma rede de apoio. Porque às vezes a vítima ela tem vergonha de falar para a mãe que aquele casamento, aquele marido que ela tanto idealizou, que ela tanto quis, que ela tanto sonhou, se tornou um parceiro abusivo, se tornou um parceiro violento. Então, às vezes, ela fica sem graça de chegar até a mãe, seja por vergonha, por medo do que a mãe ou do pai, né, ou o próprio pai vai falar, por medo de não ter um lugar seguro para poder estar presente. Então, seja você também essa rede de apoio, seja também essa amiga que se coloque disponível, que esteja ali pela sua amiga e para a sua amiga quando ela precisar. E não só para ela, caso ela tenha filhos ou enteados, também para as crianças, para os adolescentes que muitas vezes não só presenciam, mas também são vítimas dessa violência. Verdade. Então é muito importante esses 3 pontos: não julgar, encorajar e acolher.
Nossa, perfeito, né? E assim, e para você que tá assistindo a gente e que passa por isso, ou se identificou com algumas dessas questões que a Bel tá trazendo aqui pra gente, né, Jéssica? Ou que sabe de alguém que tá passando por isso, eu acho que você é uma peça importantíssima da história, que foi o que ela tá trazendo aqui. E é o que a Jéssica falou no início até, né? Às vezes as pessoas são tão legais na rua, mas ninguém sabe o que a pessoa passa dentro de casa. Então a gente não deve julgar mesmo. Isso aí. E eu gostaria de falar aqui também, gente, que eu acho que é muito importante, né? Falar agora a fala enquanto mãe. Eu acho que é muito importante, né? Enquanto mães, se você é mãe de uma menina, ensinar pra ela o que ela é normal ela aceitar, o que não é normal ela aceitar, o que né, pode acontecer e o que não pode. E se você é mãe de menino, ensine o seu filho que jamais, em hipótese alguma, ele, né, deve desrespeitar uma mulher, ele deve agredir uma mulher. Ensine ele, eu falo, gente, né, que a gente tem um papel, porque, como a gente estava conversando aqui antes, a criança tende a crescer com aquilo que ela aprendeu. Exato. Então, se ela vive um ciclo de violência, talvez ela cresça achando que isso é normal. Uhum. E não. Então, assim, eu costumo dizer que eu ensino o Miguel sempre a ser muito gentil. Então, assim, tipo, de presentear as coleguinhas, de tratar com carinho, se bateu, vai pedir desculpa, vai dar um beijinho, vai pedir desculpa, entendeu? Porque eu acho que isso causa muito impacto no adulto, né? Sim, é muito importante como a gente coloca aquela pessoa também, né? Como que a gente está criando aquele adulto, porque nós estamos criando um ser humano. Então, como ele vai viver o mundo, a gente precisa ensinar. Então, acho que tudo vem de casa mesmo, né? Exatamente. O trabalho, gente, a prevenção e, obviamente, não menos importante, a conscientização, ela começa na base. Então, a gente tem que, desde cedo, ensinar a menina, ensinar o menino o que é violência, o que não é, verdade, o que é abuso, o que não é. Então, assim, nos casos de violência contra a mulher, doméstica e familiar ou não, ou somente violência de gênero, a prevenção e a conscientização começa desde cedo. Então, para que aquela pessoa, aquela criança não se torne um adulto violento que tenha normalizado a violência como forma de demonstração de carinho e afeto. Verdade. Exatamente. É muito, eu falo que o assunto é muito importante mesmo, né? É muito legal toda a vida, né? Porque, assim, igual eu falei desde o início, eu acho que é muita informação que precisa ser passada, né? E às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente, perto da gente, e cada vez mais a gente vê acontecendo, né? Então, assim, que a gente não espere mesmo acontecer isso com algum familiar, com alguém próximo, né? Exato. Porque a gente tem mania de valorizar mais quando a gente passa por isso, né? Quando é alguém da nossa família. Então, assim, que a gente não espere, sabe? Que a gente se coloque no lugar do outro e colabore para que isso não aconteça, né? E também, como a gente vê na internet, na televisão, que foi o que a gente até trouxe esse exemplo, são casos, gente, de 1,% ali que vocês estão vendo, porque isso acontece muitas vezes, e aquilo ali é o extremo. Então, para que a gente não deixe chegar nessa situação, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Sim. E se a gente pudesse falar sobre um incentivo, Bel, qual o incentivo que você fala para as mulheres que já viveram, uma palavra de incentivo que já viveram ou que vivem essa violência doméstica, essa violência contra a mulher? Bom, mais uma vez eu poderia resumir em uma frase, mas eu não vou fazer isso, até porque advogada, eles gostam de falar, a gente gosta de falar, né? Mas, olha, você mulher, né, vítima de violência ou que já tenha sido vítima de violência, você não está sozinha, né? Reconhecer que você é vítima de violência é o primeiro passo para você ter uma vida mais livre, uma vida mais segura, para você se libertar desse ciclo opressor. E nós todas mulheres, somos merecedoras de respeito, de dignidade e de proteção. E aí, meninas, eu queria pedir licença para vocês, eu até trouxe um trechinho de um poema de uma escritora, ela é moçambicana, Noêmia de Souza. O poema chama Sangue Negro e é de 1990. É um trechinho pequeno, né, porque eu não iria trazer o poema todo, mas eu acho que vai ilustrar muito bem toda essa situação, toda essa conversa que nós tivemos aqui. E ele diz assim:
Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna. Que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. Basta, né? Basta. É isso aí. Nossa, perfeito. Muito bom mesmo. Ô Bel, a gente queria te agradecer imensamente, porque a gente queria muito, muito finalizar agosto falando desse tema tão importante, sabe? Que não fique só em agosto, né? Que fique em todos os dias, mas dizer a você que sempre que você quiser divulgar, né, Camila, alguma coisa, pode contar com a gente abraça essa causa, a gente quer poder ajudar também, acolher essas mulheres que são vítimas, né? E levar conscientização para o maior número de pessoas, né? Esse é o nosso, eu falei, né? Esse é o intuito do nosso podcast, né? Poder ajudar maior número de mulheres possíveis. Então, sinta-se sempre à vontade para você, quando tiver alguma pauta, algum tema relevante, alguma campanha. Estamos aqui. Estamos abertos, com certeza. E o que a Jéssica falou, né? Nós, assim, nosso intuito é ajudar, e eu não acredito que tem outra forma de ajudar que não seja a informação. Exatamente. Então, o nosso intuito, nosso projeto, ele é para contar histórias, mas a gente quer histórias felizes, histórias reais de mulheres que vão inspirar, que vão, né, crescer, enfim. A gente não quer uma história, por exemplo, assim, que é por falta de informação a pessoa vai passar. Então, que hoje não seja por falta de informação, que você procure. Acho que é o que você falou, você não está sozinha. Então, vamos contar uma história de superação e que se você passou, você procurou ajuda, é isso que a gente quer. E eu te agradeço também por estar aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação. E acredito que é um trabalho, assim, maravilhoso e que merece muita voz. Então é isso que a gente está aqui buscando fazer. Meninas, eu que agradeço toda a oportunidade, né? Agradeço o convite, né, que vocês tão gentilmente me fizeram. É uma honra estar aqui participando de um projeto tão importante e que vai muito ao encontro de tudo que eu acredito, não só como advogada, mas sobretudo como mulher. Né, como eu havia dito aqui, eu achei fantástico o título Toda Mulher é um Podcast. Que de fato é, né? Que de fato é. Então eu acho que vocês captaram muito, né, a nossa essência enquanto ser feminino. Né? E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer e enaltecer o projeto de vocês, parabenizando, né, pela coragem, pela consciência, né, e por dar voz a tantas causas, não a só uma causa, mas a tantas causas tão importantes, tão necessárias de serem faladas, de serem ditas e de serem repassadas a partir da informação. É isso. Importante falar também, Bel, só pra gente finalizar aqui, que a gente convidou você, né, porque queríamos abordar esse assunto, mas, em primeiro lugar, porque a gente se identificou com você enquanto mulher, antes de mulher, enquanto advogada, né? Porque existem várias advogadas e a gente escolheu você porque, assim, a gente pesquisou, né, Camila? Procuramos saber e foi, assim, foi muito bem indicada também. As pessoas falaram muito bem de você. Olha, eu acho que durante a jornada de trabalho, cada um vai se destacando em uma posição, em um lugar. E acredito que você destacou nessa causa. Então, dizer que a gente admira você, o seu trabalho, tem sinergia com o que a gente acredita aqui com o nosso projeto. E por isso, convidamos. E obrigado mais uma vez, que você foi super gentil desde o primeiro convite, que eu falei, não, calma, que a gente tem que ajeitar a data, que tô na loucura de estágio, não sei o quê, a Camila tem que refazer a agenda, a Amanda também, eu, o Boninho, aquela confusão, mas deu tudo certo. Muito obrigada. Certo, gente. Tô muito feliz com esses elogios. Toda boca. Ganhei meu dia, gente, meu mês da semana. Ela é tão meio, ela é. Mas na hora que ela fala, ela fala tipo... Que negócio, eu sou meiga até a segunda página. Quando precisa ser brava, mas essas são, Mas assim, você pode deixar aqui alguém que estiver passando por uma situação dessa, como que pode te procurar, onde que ela pode te achar, né? Assim, se passa direitinho o seu Instagram, o seu endereço, ou de alguém que quer trazer para alguma outra pessoa, que foi o que nós já dissemos aqui também. Então, fala aí um pouquinho onde as pessoas podem te achar. Pessoal, nós temos, né, como eu havia dito no início, a Comissão da Mulher Advogada, né, lá no Shopping Aliança, 3º andar. Se quiser falar diretamente comigo, tem o meu escritório, né? Eu estou lá todos os dias a partir das 10 horas. Meu escritório, ele fica exatamente do lado do fórum, tá? Não tem erro. Então, assim, é logo no inicinho ali da rua Prefeito Dario Medina,
né, do lado do fórum, o antigo escritório, o antigo consultório da doutora Olga, Barbosa e Barbosa Advogados. Tem o meu número de telefone, que eu acho importante deixar também, né, que é 32 99986 2642, e o meu Instagram, que eu tô sempre postando, né, conteúdos informativos, né, para mulheres, não somente vítimas de violência, mas também com pendências na esfera do direito das famílias, né, como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, porque às vezes, né, tá muito ligado. Então eu trabalho de maneira integrada e interdisciplinar em direito criminal e direito das famílias. E meu Instagram é @bela, com um L só, Bela Fajardo. Depois eu vou pedir as meninas para escreverem. Isso aí, né? A gente vai colocar na legenda, vai te marcar como colaboradora. Porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Já que o sobrenome não é tão fácil assim. A gente confunde. Mas mais uma vez, obrigada. Foi Tô muito bom, feliz, muito de bom. verdade. Você traz esse assunto de forma bem leve. Então é gostoso de ouvir. E acolhedora. Isso aí. Obrigada. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecer nossos parceiros, Clínica Invita, Embalar, a Conexão TV, que está sempre fazendo essa conexão entre a gente e vocês, Competição Móveis, Lanchonete Quero Mais e a delícia do Amor de Bolo. Que agora tem café e bolo, né? Agora tem café e bolo, né, gente? Porque a gente merece. Tentada nesse bolo. Já tá aqui assim, ó, um cafezinho, Santa Cecília, delicioso. Verdade. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchauzinho, gente. E...